muito bom dia ou boa tarde a todos. Obrigada por estarem participando dessa sessão, vendo o futuro, que vai ser a batalha dos algoritmos de inteligência artificial, especialmente aqui nessa área de cibersegurança. Vamos estar olhando também a tecnologia da Darktrace, essa tecnologia que se inspira no sistema imunológico, no sistema imunitário, e como que isso se aplica a essa batalha do futuro. Então, vamos lá, rapidamente, só pensar um pouco o contexto e o que mudou. Não só aquilo que mudou para nós, que já agora estamos num novo normal de trabalho remoto, de trabalho meio entre a casa e o escritório, né? Então, aqui estamos no meu home office, mas isso faz com que a superfície de ataque e as veturas através dos quais os ataques podem se infiltrar naquilo que já vira uma rede corporativa estendida, aumentaram de forma dramática. Isso por quê? Porque mais e mais as empresas estão adotando plataformas de colaboração, então não podemos mais pensar na nossa rede virtual como um espaço que começa e acaba, ou que seja definido pela empresa. A nossa rede virtual é qualquer espaço digital onde as informações corporativas estão passando, ou passa esse tráfego. Então, isso também inclui, obviamente, os espaços de plataformas SaaS, quais Dropbox, ou Google Works, SharePoint, claro, mas também todas aquelas aplicações que, em vez, estão nos computadores, na caixa de entrada, nos e-mails, e por aí vai mais. Então, isso é um ecossistema, inclusive, híbrido da parte da empresa que usa também essas plataformas de terceiros. E proteger o tudo não é só uma questão de TI, não é só uma questão técnica, é também uma questão de educação, é uma questão de estar sempre ciente que os humanos, a sua força de trabalho também tornou-se alvo. Temos também um pouco de mudanças em relação ao perfil dos atacantes que estão levando sempre mais ferramentas de automatização dentro da equação do ataque, e isso faz com que é possível ter um ataque mais veloz e mais furioso. E essa colaboração da parte dos atacantes a gente já vê há muito tempo. Muitos dos ataques de phishing já são feitos em larga escala e em massa, nada mais são do que uma regra, agora feita automática, de compra de novos domínios para lançar novos e-mails e novas campanhas. Mas isso agora vai se evoluir com a inteligência artificial, de uma forma diferente. Primeiro que vamos ter uma nova classe de ataques cibernéticos, onde os hackers estão já começando a usar os princípios de machine learning para aprender e modificar e poder morfar ou adaptar o veículo do ataque em base a qual é o ecossistema que esse malware se encontra. Então, a gente está vendo quase um autoprogramável, um malware que é capaz de interpretar o ecossistema onde ele se encontra. Aqui, a ideia, o intuito, não é necessariamente ou somente o furto das informações, mas também é possível uma pequena manipulação ou alteração das informações, fazendo com que a gente não possa mais fazer confiança. Então, a gente toma decisões na base dessas informações que foram alteradas sem saber. E não tem dúvida alguma, para mim, que a inteligência artificial também vai estar usada para potenciar a próxima onda de ataques. E a gente vai ver isso porque, usando as componentes de automatização, junto com a autoaprendizagem, junto com essa adaptabilidade, o que a gente vê? É o começo de uma inteligência artificial ofensiva, que é altamente sofisticada, mas que utiliza esses princípios que são bastante básicos. Então, esse ataque não só é possível de ser adaptável, significa também que ele vai ser muito mais mirado às targets, às pessoas ou também mesmo às empresas e não só aos funcionários em si. E os tradicionais métodos de defesa vão ser completamente inúteis contra esse tipo de ataque. Por quê? Porque eles são extremamente sofisticados, extremamente capazes de esconder nesses ecossistemas e entender exatamente qual vão ser os próximos passos para não ser detectados.
Então, vocês entenderam já um pouco aquilo que a gente está falando, né? Não é somente uma questão de ataques potenciados pela inteligência artificial, mas inclusive contra uma equipe que não se sente pronta ainda para poder contra-atacar. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente em quais são os exemplos de ataques. Primeiro eram esses spams, né? Uma correspondência talvez que poderia chegar à sua caixa de entrada, que é pouco sofisticada, tem uns erros gramaticais, mas de repente inglês não é nossa língua nativa, então a gente nem percebe alguns erros ortográficos que um inglês, um americano ou um australiano poderiam perceber. Mas ainda vemos que tem algumas tentativas e algumas campanhas que são lançadas como essa aqui que está na tela. São ataques de massa, que basta que uma ou duas pessoas cliquem no link que já vale a pena para o atacante. Aí passamos já para uma segunda fase. Essa é uma fase que a gente já vê há muitos anos, inclusive, onde a campanha é mirada, ela é direcionada contra um indivíduo, dada a circunstância. Para quem já me ouviu falar, quem já conhece a Dark3, talvez vocês também conheçam o Dan Fine, que é o outro diretor de Email Security Products, ele tem base em Nova York. E eu e o Dan, a gente colabora frequentemente nos nossos vídeos de YouTube, nos blogs que são publicados na dark3.com, porque a gente trabalha muito com os relatórios, com os analistas e com também a nossa equipe do produto, de desenvolvimento do produto. Então, é completamente plausível que eu receba um e-mail como esse do Dan Fine. Um pequeno problema? Esse não é o jeito que o Dan se exprime. Fora que se a gente fizesse um hover, né, aqui no link, a gente está vendo que o link é completamente fictício, é um site que não existe, mas tem todas aquelas componentes, né? Eu reconheço o nome, reconheço a foto, e na base desse mesmo reconhecimento é o que leva muitas pessoas simplesmente a acreditar que essa é uma correspondência legítima e a gente não faz clique. Convincente, no entanto, mas sabendo que não é o estilo do Dan, esse é um tipo de ataque que ainda requer grande investimento da parte dos atacantes e dos hackers para conseguir, de jeito plausível e em escala, imitar as pessoas que estão tentando imitar. Com a inteligência artificial, esse passo vai ser revolucionado. Por quê? Porque essa imitação já está à mão das tecnologias de inteligência artificiais, quais, por exemplo, o GPT-3, que é uma aberta e uma fantástica pesquisa e colaboração também, né, dos laboratórios da DeepMind. Mas isso significa o quê? Significa que os computadores já são capazes de imitar a expressão humana, de repente até a expressão de uma pessoa específica. Então, quando a gente está pensando em quais vão ser os ataques de falsificação ou de furto de identidade do futuro, esses vão ser potenciados pela inteligência artificial, não por como eles são apresentados, mas simplesmente porque os atacantes vão poder criar mensagens que nem essa, em larga escala, com tom de voz convincente, de repente também usando a infraestrutura, né, técnica, ou seja, a caixa o outbox, mas a credencial legítima de um funcionário. E a gente já está vendo como tem todos esses componentes. Tem case que uma empresa sofre um ataque contra a infraestrutura SaaS, o hacker tem acesso graças a uma credencial furtada, por exemplo, e faz uma série de leituras, reconhecimento da firma, lê documentos e depois usa esse acesso legítimo, mas uma conta legítima, uma conta verdadeira, para mandar mais ataques de spam. E quem recebe não sabe que eles foram comprometidos, então tem essa mesma confiança no remitente, reconhecem o nome e podem fazer clique. Então, se vocês recebessem uma proposta que é como essa, contextual, que vocês estão esperando, mas que tem poucas modificações, de repente o link é alterado, as contas bancárias são alteradas, a gente já começa a ver como essas tecnologias vão se somando e vão juntando para criar um ataque, uma campanha de phishing de forma convincente com a inteligência artificial. Então, esse é o lado ofensivo.
Como é que a gente vai fazer o lado defensivo dessa equação? Bom, aqui está a batalha do algoritmo. Se tem algoritmos que nos estão atacando com a inteligência artificial, com certeza é necessário usar a inteligência artificial também do lado da defesa. E para isso, essa abordagem da Darktrace eu acho que é extremamente relevante, especialmente quando a gente está nesses contextos de identidade falsificada, de alguma coisa que está agindo, fazendo de conta de ser legítimo. E parecidamente com o sistema imunológico humano, aquilo que a gente pensa em um Cyber AI Platform é esse immune system para a empresa, para a máquina, para a sua caixa de mensagem, para poder não só reconhecer quando tem alguma coisa de um pouco diferente, um pouco anômalo, um pouco estranho, mas também poder responder do mesmo jeito que o sistema imunológico responderia, ou seja, mandando um anticorpo digital para bloquear, para isolar, para conter aquela atividade, mantendo o normal funcionamento do organismo ou da empresa. E é aqui que a gente, então, consegue pensar em como é que a gente aplica isso. O que significa essa tecnologia aplicada? Bom, primeiro de tudo, significa que mesmo com credenciais legítimas que não geram nenhum tipo de alarme, é possível identificar os atacantes não na base de quem eles são, mas mais pelo como eles estão ativos dentro da sua rede corporativa, dentro do seu ecossistema digital. Então, não é necessário saber a identidade da pessoa ou reconhecer que o critério está ultrapassando certas regras. De repente, está completamente compliant com todas as regras, mas é uma atividade que não é normal para aquele usuário. E conseguir essa distinção individual e multiplicar ela vezes as milhares e milhares de funcionários, de máquinas, de aparelhos, de dispositivos, de ambientes cloud, de devices que estão ligados, né, tipo os IoTs, as máquinas de café, IoT, assim, tudo aquilo que faz parte do seu espaço e ecossistema digital faz parte também da sua rede, faz parte também daquilo que o sistema imunológico tem que proteger. Então, vamos dar uma olhada em uns casos reais. Primeiro, a gente viu aqui um malware que parece ter sido potenciado com a inteligência artificial em cada símbolo passo daquela kill chain que foi melhorado. Então, a gente viu que um funcionário em um estúdio legal tinha feito clique, acreditou em uma campanha de phishing e isso levou uma infecção bastante devastante do malware ClickBot. Esse, obviamente, é um malware que furta as informações, mas também utiliza aquela funcionalidade, aquela capacidade tipo worming para conseguir se espalhar dentro da sua empresa. Então, aqui, 2 aparelhos foram infectados e eles estavam mostrando também algumas indicações desse compromisso, mas quando o aparelho começou a demonstrar as primeiras evidências que tinha sido comprometido, o sistema imunológico, obviamente, respondeu de maneira autônoma, sabendo e identificando o tipo de resposta que era mais apropriada e bloqueou o worm para que ele não se espalhasse. Agora, aqui é uma coisa bastante simples, inclusive, porque um ataque como esse é extremamente fácil para uma máquina detectar, porque é muito incomum, é muito anômalo para o tipo de atividade que esse usuário estaria fazendo. Aí a gente viu, em vez, um outro tipo de ataque, onde o command and control, em vez, era inteligente e evasivo. Então, aqui a gente está em uma empresa de água e energia, então uma rede de também OT de tecnologia operacional com grande consequências no caso que fosse interrompida a atividade deles. Aqui também a gente viu uma infecção inicial, onde um malware foi introduzido no sistema, e também a gente tinha visto algumas evidências que esse atacante também usou umas alternativas, um doppelganger technique, para tentar reduzir a chance de ser detectado, ou seja, estava agindo do mesmo jeito que o funcionário estaria normalmente reagindo. E é esse tipo de doppelganger, de
de se esconder no barulho, nas atividades empresariais, que vai ser o jeito que a inteligência artificial pode ser usada por atacantes no futuro. Com isso, chegamos já ao final da apresentação, mas lembro a todo mundo que a batalha de algoritmos, quando a gente está tratando de inteligência artificial, tem que ser respondida também com inteligência artificial, porque senão os seres humanos vão estar sempre um passo para trás. Muito obrigada, até breve.